E a verdade é que para você entender isso, você precisa entender que o cabelo ele é formado por dois tipos de pigmento natural, que é a eumelanina e a felmelanina. São os dois pigmentos naturais que a gente tem no cabelo. Aí você pode me perguntar assim, algumas pessoas que já entendem um pouco de cor, tá, mas como que nós temos dois pigmentos se todo o cabelo possui as três cores primárias? Isso é verdade, todo o cabelo possui as três cores primárias. Porque lembre-se, as cores primárias azul, amarelo e vermelho. A gente geralmente tem cabelos que tem as três cores primárias, por isso que os cabelos são marrons, por isso que os cabelos são acinzentados ou acobreados e não propriamente dito laranja, amarelo e vermelho, verde, etc. O que a gente tem é uma mistura das três cores primárias, em que às vezes o vermelho está mais acentuado, então a gente tem os vermelhos, os vinhos e os acobreados. Às vezes o amarelo está mais evidenciado, então a gente tem os dourados. Por que a gente não fala amarelo? Por que a gente não fala alaranjado? Por que a gente não fala a cor certa, né? Azul? Por que a gente não tem cabelo azul e a gente tem cabelo acinzentado? Porque o azul, quando a gente tem mais quantidade de azul, a gente tem os acinzentados. Quando a gente tem mais quantidade de amarelo, a gente tem os dourados e os marrons quentes também, os marrons claros quentes. E quando a gente tem mais quantidade de vermelho, a gente vai ter os vinhos, os acobreados, né? E os marrons quentes também. Então, por que eu estou te falando isso? Porque aqui a gente tem dois pigmentos. E a eumelanina, ela é o pigmento que é o pigmento azulado. Por exemplo, uma pessoa que tem o cabelo preto mesmo, ela tem uma grande quantidade de eumelanina, que é o que também faz ter os tons mais profundos, né? As tonalidades mais escuras é devido à grande concentração da eumelanina. E aí, a gente tem também a felmelanina. O que é a felmelanina? Ele é um pigmento natural que ele é acobreado, por isso que eu escrevi ele aqui de vermelho, porque ele tem ali a junção das duas cores primárias, que são o vermelho e o amarelo, formando um acobreado. Felipe, então, o ruivo natural, por exemplo, ele tem uma grande quantidade de felmelanina e uma pequena quantidade de eumelanina. Mesmo assim, ter eumelanina, muitas vezes, sim. E o loiro natural? O loiro natural ele tem muito pouco pigmento, inclusive a felmelanina. E é aí que a gente entra na questão da felmelanina ser uma junção do amarelo com o vermelho. O que isso quer dizer? Que todos os acobreados, os loiros naturais, têm uma grande quantidade de felmelanina. Quando é loiro, na verdade, ele tem uma quantidade menor. Então imagina uma tinta guache alaranjada, você até pode fazer essa experiência na sua casa. E aí você pega essa tinta guache alaranjada, e aí você começa a diluir isso, seja em água, seja numa tinta branca, que no caso do guache dá certo. Você vai diluindo, você vai ver que ela vai revelar um leve amarelado, um leve dourado. Por quê? Porque a gente vai diluindo isso daqui e ele vai tender a evidenciar um pouco mais esse amarelado, esse dourado. Então o que acontece? A gente tem dois pigmentos que possuem as três cores primárias para formar a cor do cabelo, certo? E aqui é a nossa primeira evidência de que a estrela de Ostwald, de que o estudo normal da cor não funciona 100% no cabelo. E tem um outro episódio da sala de aula que eu falo só sobre isso, porque que a estrela de Ostwald não é, ou é incompleta, não é completa para o estudo da colorimetria no cabelo. Mas vamos lá, dito isso, né, e dizendo que o cabelo não é branco, a gente tem a adição de mais uma coisa, que é a cor da queratina. Então, antes da gente ir para a cor da queratina, eu preciso que você entenda que todo o cabelo é a junção desses dois pigmentos naturais, a eumelanina e a felmelanina. A eumelanina é o pigmento mais azulado, é o que dá a pigmentação fria para os cabelos frios. Então, um loiro natural ou uma pessoa que tem um fundo acinzentado, você sabe que ela tem uma quantidade maior de eumelanina do que de felmelanina. Tá, mas tem cabelo com fundo acinzentado bem escuro, tem cabelo com fundo acinzentado
bem claro, tudo bem. E aí o que muda é a quantidade desse pigmento, é a saturação de cada um desses pigmentos. E quando a gente tem um cabelo mais quente, com um fundo mais quente, um cabelo, por exemplo, um ruivo natural, um loiro natural, a gente sabe que tem mais quantidade de feomelanina. Felipe, e os cabelos muito escuros, que revelam um vermelho, que são difíceis de clarear e ele acaba revelando um vermelho, um alaranjadão. Esses aí, quando ele é muito escuro, ele tem muita quantidade dos dois. E o que a gente precisa entender é que esse aqui, a eumelanina, ela é mais sensível, então ela é degradada. Ela é degradada mais rápido. Então, sempre que a gente vai descolorir um cabelo, geralmente o que a gente tira primeiro é a eumelanina. E aí a feomelanina, ela é um pigmento natural mais resistente. Então, ela é sempre a última que a gente tira. Por isso que quando a gente clareia um cabelo muito escuro, a gente vem lá, né, o famoso fundo de clareamento que eu vou falar com você sobre ele. Então, a gente vem lá do preto para o loiro, vamos supor, a gente primeiro, a hora que a gente começa a descolorir esse cabelo preto, ele começa a revelar uma nuance vermelha, avermelhada, um vermelho profundo, e aí a gente vem clareando, ele vem ficando cada vez mais quente, e aí depois a gente vai tirando esse avermelhado, né? O descolorante ele vai tirando esse pigmento avermelhado, que é a feomelanina, em sua maior parte, e vem clareando isso, passando do vermelho, alaranjado, dourado, até chegar no loiro claríssimo. Então a gente precisa entender que esse é o motivo pelo qual o vermelho ele é tão difícil de clarear, né? Primeiro porque no cabelo escuro a gente tem muita quantidade dos dois, e segundo que a eumelanina ela é mais sensível, então a gente consegue clarear rapidamente, né? Tirar rapidamente. Pode ver que um cabelo acinzentado, muitas vezes ele tem a mesma altura de tom de um cabelo que tem um fundo mais quente, né? Então vamos supor ali, dois cabelos que estão na altura de 6. O cabelo que é acinzentado, a gente vai conseguir clarear ele muito mais rápido e provavelmente chegar numa tonalidade mais clara. Por quê? Porque ele tem bastante eumelanina e a eumelanina é mais sensível, a gente consegue tirar ela mais rápido. E a feomelanina, que é o que dá o quente para o cabelo, né? As cores quentes, então os avermelhados, a gente demora mais. Então dois cabelos na mesma altura de tom, um com uma matiz mais acinzentada e outra com uma matiz mais quente, o acinzentado a gente vai clarear mais e mais rápido, enquanto o quente a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de clarear. Por quê? Por causa disso. Cada melanina tem a sua resistência ao clareamento. E isso você precisa entender.